da série A Minha Horta no Jardim, do Bricomarché, vamos falar de dois temas muito importantes para o dia-a-dia da horta: a rega e a compostagem. E para isso tenho aqui o Zé Pedro, que nos vai explicar tudo sobre estes dois temas. E vamos começar pela rega. Zé Pedro, queres-nos explicar porque é que é importante termos rega instalada na horta e que tipo de rega é que vamos ter? Estes sistemas que nós vamos falar hoje sobre o sistema de rega e a compostagem são de facto muito importantes. Porquê? A compostagem porque nos permite fazer a reciclagem, que é um tema muito de hoje em dia, a reciclar todos os materiais biodegradáveis que tínhamos em nossas casas, da nossa cozinha, das nossas aparas de jardim, e portanto vai ser muito importante para nós formarmos o nosso próprio composto, que nós sabemos de que é constituído, extremamente rico e que vai nos permitir fertilizar a nossa horta. E a rega, pois claro, a rega sem rega... Pois, a horta sem rega, tínhamos que andar sempre lá com um regador ou com uma mangueira. Exatamente, não é? E permite-nos uma certa autonomia. Portanto, nós podemos ir descansados durante o dia-a-dia a trabalhar e o nosso jardim vai estar com a rega, com o sistema de rega. Nós vamos optar pelo sistema de rega gota a gota. É o ideal para as hortícolas? Que é o ideal para as hortícolas, não lhes molha as folhas e, portanto, do ponto de vista fitossanitário é muito importante. Não molhando as folhas, há menos probabilidade de termos ataques de fungos e de parasitas várias, não é? De pragas várias. Precisamos em termos de material, nós a seguir vamos mostrar o passo a passo, mas vai ser um sistema muito simples. Nós tivemos que ir buscar água, não é? Portanto, fomos buscar a um ponto de água e fizemos a ligação principal. E depois, a partir daqui, o que é que nós precisamos de material? Depois, a partir daqui, vamos precisar de uma caixa, onde vamos ter o nosso programador e uma torneira de segurança. Muito importante que nós vamos mostrar no passo a passo que a base da caixa deve ser em gravilha ou um material bem drenante que permita fazer a drenagem, para que quando chove o nosso sistema de rega e os nossos tubos, o nosso passador não fiquem debaixo d'água. Temos o programador, que é essencial. Porquê? Porque é de facto... Os ciclos de rega e é o que nos vai permitir a nossa autonomia, nós estarmos em casa descansadinhos, até podemos ir uma semana de férias e quando voltarmos temos a certeza... Nada morreu. Exatamente. E no nosso clima, que é muito quente, principalmente no verão, é essencial. Vamos também, esse sistema de rega, o programador vai estar ligado aos tubos gota a gota. Nós vamos aqui, dada a largura da nossa caixa de jardinagem, o nosso canteiro, que nós já fizemos no vídeo anterior, vamos optar por fazer 3 fiadas de tubo gota a gota, espaçadas aproximadamente 30 cm uma das outras, porque é aquilo que nós consideramos que as raízes se expandem. Exatamente, depois quando plantarmos vamos cumprir esse espaçamento, não é, para aquilo ficar tudo direitinho. Então vamos agora, primeiro vamos fazer aqui o passo a passo da rega e depois voltaremos para explicar tudo sobre a compostagem. Tudo. Exatamente. Abrir a vala para o tubo do ponto de água até ao canteiro. Proteger esse tubo com outro de maior dimensão e mais resistente, pois vai ficar enterrado. Abrir à entrada de cada canteiro uma cova para colocar a caixa onde ficará o passador de segurança de cada canteiro. A caixa deverá assentar numa camada de gravilha. Estender o tubo que leva à água e fazer a ligação com a torneira de segurança. A seguir à torneira de segurança, colocar o programador. A seguir ao programador, deve ligar o tubo gota a gota. Considerar que cada canteiro terá 3 tubos gota a gota espaçados entre si cerca de 30 cm. No início de cada linha de tubo gota a gota, colocar um passador de 16 mm. Não esquecer fechar e tapar a extremidade de cada tubo. No caso de não haver um tampão, dobra-se o tubo e fixa-se com uma braçadeira. Já montámos o nosso sistema de rega e agora em relação à programação, Zé Pedro, como é que fazemos? A programação, como estavas a dizer, realmente muito importante. É útil ter o programador mas perceber que nós, na verdade, vamos ter que ir adaptando a programação realmente ao clima que temos, à época do ano. Claro. Se nós estivermos numa época de chuvas, naturalmente reduzimos o número de horas de rega. Se estivermos num período de verão, num período quente, aumentamos o número de horas de rega e, se for preciso, a frequência da rega. Exatamente. Regar mais vezes. Outro aspecto importante é que quando nós estamos no verão, devemos programar a rega sempre para a noite.
Exato, ou por de manhã causa cedo. por causa Ao fim da evaporação, tarde, não é? nós às vezes perguntamos, e ao fim da tarde, por que não? Porquê? Porque às vezes os tubos estão quentes, ou a água nas canalizações está quente, e então nós estamos a regar as plantas com água quente. Quente, não é? Então devemos mesmo aguardar Pela noite? Pela noite. cedo. Ou então de manhã cedo. Daí a utilidade da programação, Exatamente. porque senão nós estamos a programar, não é, a rega para uma hora em que não é adequado à temperatura. Isso é muito importante. E, portanto, com um sistema muito simples de rega como este que nós instalamos, nós, por acaso, aqui houve um pormenor. Nós colocámos os programadores dentro de caixas, mas podemos colocar, se tivermos uma torneira, porque aqui tínhamos uma torneira longe. Exatamente. Se tivermos uma torneira próxima, podemos colocar... Adaptamos logo à torneira que teremos logo próxima e sai logo o tubo direto para o Exatamente, canteiro. portanto é mais Claro. simples. Aqui tínhamos a água mais longe e a pessoa também pode ter no jardim, se fizer a horta mais longe, a horta mais longe. Portanto, Exatamente. isto é o caminho mais difícil, o caminho mais fácil, se tiver a torneira, é isto tudo. É imediata. Só que é direto. Só que é direto. Exatamente. E agora vamos ao segundo tema, não é? Ao segundo tema do nosso vídeo, que tem a ver com compostagem, que é algo que as pessoas cada vez querem mais fazer, mas têm uma série de dúvidas. Portanto, vamos começar por explicar o que é compostagem. A compostagem, no fundo, é uma técnica tradicional, muito antiga, não é nenhuma novidade, que consiste basicamente em reunir uma série de materiais biodegradáveis, não é? E que vão ser trabalhados por uma série de micro-organismos. Primeiro vão ser atacados por fungos que vão fazer a primeira digestão do material e depois então é que vem a microfauna, os bichinhos de conta, as minhocas, etc. E todos esses organismos é que fazem de verdade a compostagem. Depois fazem um composto, não é? Que nós vamos utilizar para fertilizar todo o tipo de plantas. Todo o tipo de planta. O composto, quando está bem maturado, nós utilizamos o termo maturado, significa que ele está já decomposto de tal modo que já nem tem bichinhos. Eles já decompuseram tudo e foram-se embora. Portanto, aquilo é terra, no fundo, não Tem cheira, não tem nada, não é? Exatamente, tem um aspecto terroso, tem um aspecto ligeiramente úmido, terroso, e o cheiro é aquele cheiro que nós associamos ao campo, da natureza, o cheiro a terra. E como recipiente para fazer a compostagem, nós podíamos ter feito um compostor de madeira, tal como fizemos os canteiros, optámos por um compostor que trouxemos do Bricomarché já pronto, montámos aqui, quer dizer, nem mostrámos a montagem porque isto foi 3 cliques e fica montado. Neste caso, ele não tem fundo, estamos a pô-lo no jardim, mas se estivermos numa varanda ou num terraço, ele tem que ter fundo. Tem que ter um fundo para receber, ou então tem que estar associado a algo que tenha um ralo com água. Porquê? Porque durante o processo da compostagem geram-se líquidos da decomposição e esses líquidos têm que ser escoados. No caso aqui do composto sem fundo, os próprios líquidos da compostagem infiltram-se no solo e vão servir para atrair, porque as minhocas e outros organismos detectam esses aromas e vêm ajudar à festa. E vêm ajudar. Ok. E, portanto, nós precisamos do recipiente, que deve ser colocado em alguma localização especial? É muito importante que o nosso compostor esteja colocado numa zona sombria, sem sol direto. Porquê? Porque no nosso país nós temos níveis de radiação solar muito altos, e o que significava que a nossa caixa compostora iria aquecer demasiado, podia atingir temperaturas acima de 60 graus e depois dificulta a vida dos micro-organismos. Então ela tem que estar à sombra para não aquecer demasiado. Assim tanto. Portanto, já temos a caixa e então vamos perceber que resíduos é que nós podemos colocar dentro da nossa Nós podemos caixa pôr de compostagem. tudo o que seja os restos dos nossos legumes e das nossas verduras caseiras, não é? Como temos aqui alguns exemplos de restos de folhas de couve, de alface, as folhas velhas, frutos também. Muitas pessoas perguntam se os citrinos podem pôr ou não. Exatamente, há sempre essa dúvida. Quando o compostor é assim mais fechado, portanto uma caixa mais confinada, devemos evitar os citrinos. Se nós estivermos a fazer compostagem, por exemplo, em que não tem uma caixa ou que só tem, por exemplo, uma bordadura como se fosse a nossas... Sim, uma caixa aberta. Uma caixa aberta. Nessa altura, se for uma caixa aberta, podemos pôr um ou outro citrino, não é por causa de meia dúzia deles que vai fazer diferença. Okay. Mas numa caixa fechada, realmente devemos evitar, porque na decomposição dos citrinos geram-se muitas substâncias muito ácidas que depois dificultam a vida dos micro-organismos.
micro-organismos que fazem realmente Mas a compostagem. todas as outras frutas nós podemos pôr e legumes, os restos, Todos. mesmo com as sementes, com tudo. Sim, Pode ir e a tudo lá para fruta, dentro. mesmo a fruta, por exemplo, cozida, se tiver Também cozida dá. simples, Se não não é? tiver sem açúcares grandes também. temperos, também pode ir. Mas os legumes também? Os legumes, os restos de legumes, por exemplo, cozidos, simplesmente cozidos, também podem ir. Desde que não tenham qualquer tipo de Azeites, vinagres, Claro. exatamente. Estes são, agora, todo o resto, por exemplo, as cascas de ovo também podem ir. Cascas de Borras ovo de também. café. As borras de café. Não podem ir, nenhum alimento, não pode ir nenhum alimento que seja temperado. Nada de origem também animal, não é? Carne, Nem nada de origem animal. Não é que não compostasse, que compostava. Só que o problema é que esse tipo de produtos depois vai atrair moscas. Portanto, há alguns organismos que não nos interessam. Moscas, conforme a zona onde eu tenho o meu compostor, até pode atrair ratos e, portanto, nós não queremos. É nada aconselhável. E então não pomos nada de origem animal. Quem tenha galinhas, coelhos, patos, essas coisas, pode pôr os... Pode pôr os restos das fezes desses animais, aquilo que nós normalmente chamamos o estrume animal. O estrume animal, não é? O estrume animal é um produto que de facto acelera até bastante todo o processo de compostagem e é muito enriquecedor em nutrientes. E em relação aos cocós dos nossos animais de companhia, dos nossos cães e dos nossos gatos, não devemos pôr, Não devemos de todo. Porquê? Porquê, exatamente? Porque Eu acho que as é muito fezes dos importante saberem animais, lá em casa. as fezes dos animais, por um lado, eles são carnívoros como nós, têm um processo digestivo todo ele diferente e têm uma flora bacteriana diferente de um animal que é herbívoro. Herbívoro, exato. Imagine que o seu cão ou o gato tinha parasitas. Claro. Não estava bem desparasitado, vão parasitas para dentro do compostor e estamos a fomentar o ciclo de vida deles. Portanto, do ponto de vista de higienização, Não é o ideal. não é o ideal, não é nada mesmo de todo aconselhável, por causa do regime alimentar deles. Ok. Não é? Portanto, nada de colocar as fezes dos animais de companhia. Exatamente. Isto em relação aos chamados verdes. Porquê é que se chamam verdes? Muito bem. Há dois tipos de materiais que nós utilizamos na compostagem. Nós classificamos como sendo os verdes e os castanhos. O que são os verdes? Os verdes são aqueles que, pela sua composição química, são ricos em elementos minerais que vão dar origem à cor verde na planta. Normalmente, grandes quantidades de azoto. Faz E com então, que as folhas cresçam toda a parte. exatamente. E quem é que tem então muito azoto? Tem muito azoto tudo o que for realmente verde, da cor verde, não é? Tudo o que seja da cor verde, os frescos todos. Todos os restos da nossa cozinha, os restos de podas também Exatamente, podemos pôr, os não é? restos das podas. E depois, quem é que também é verde, que é estranho e que tem a cor castanha? O estrume dos animais herbívoros. É considerado verde. Porquê? Porque o estrume dos animais herbívoros é rico em azoto e é esse azoto que depois vai dar origem à cor verde das plantas. Portanto, elas absorvem o azoto. Não adubo. Que é um adubo que é essencial para a constituição da clorofila. E depois temos os castanhos, não é? E esses são mais fáceis de identificar, São mais fáceis, porque é são realmente tudo o que tenha esta cor castanha. São coisas secas. São coisas secas. Neste caso, o que é que nós temos aqui? Temos aqui restos de palha, restos das podas, dos raminhos das podas, temos estilhas, mas também podíamos ter cartão canelado, por exemplo, Também dá para desde que não tenha tintas. Portanto, o papel e cartão também pode ir para o compostor. O papel e o cartão não pode ser em grandes quantidades, não pode ser em grandes quantidades. Às vezes, quando o composto está muito úmido, uma das coisas que nós podemos utilizar é amassar papel para criar bolas com oxigênio dentro e deitar no composto quando ele está excessivamente úmido. Por absorver. Exatamente. E cria bolsas de ar dentro do composto quando o composto está demasiado úmido e com tendência para ficar compacto. E portanto, papel canelado e papel em geral. Podemos também juntar aqui. Podemos juntar. E isto é sem tintas. Sem tintas, não é? Sem tintas. Por exemplo, cinzas. Quem tem lareiras e fogueiras. As cinzas não se deve deitar em demasiada quantidade, mas pode-se deitar, mas em pequenina quantidade. Porquê? Porque as cinzas são muito ricas em fósforo e são muito ricas em potássio, mas depois podem desequilibrar a nossa composição. As cinzas, o melhor é guardá-las à parte e quando estamos a incorporar o composto já maturado, então sim, nós juntamos as cinzas. Também, não é? Também é um extra. Estas dicas são sempre um extra. muito interessantes. Agora, em relação à forma como colocamos
no compostor, as camadas vão sendo alternadas. Por norma, temos duas situações diferentes. Uma situação em que nós temos os materiais, porque por qualquer motivo já estão misturados e colocamos já misturados, não vamos andar, se eles já estiverem misturados, nós não vamos andar a separar. Okay. E não há problema, podemos... E não há problema. Temos a outra situação, que é o mais comum, na verdade é o mais comum, que é nós termos os materiais que vêm em momentos diferentes e que, portanto, nós os vamos colocar em momentos diferentes. Okay. E então vamos fazer por camadas. E tem alguma hierarquia, ou seja, devemos colocar primeiro qual é a camada que se coloca? É os castanhos. É sempre castanhos, verdes e depois castanhos. Castanhos, verdes, castanhos, verdes, castanhos, verdes, alternadamente. Acabamos sempre com castanhos, começamos e acabamos ou não? Se calhar acabar em verdes, paciência, acabou. Porque o nosso compostor é fechado. É fechado. Nosso Se for aberto, deve-se acabar com castanhos? É melhor acabar com castanhos. E revirar ou não revirar? É uma dúvida que eu... Muito bem. Quando nós temos um compostor assim, portanto, mais confinado, mais urbano, nós normalmente e fechado, nós poucas vezes vamos revirar. Mas também o que é que acontece? Nós temos que estar com muita atenção e verificar se o nosso composto está a ficar muito apertado, muito compactado ou não. Não é? Como é que nós também vemos isso? Infelizmente vemos, se ele estiver a ficar muito compacto, começamos logo por ver que aparecem muitos mosquitos. Portanto, sinal de mosquitos e mosquinhas e não sei o quê. Sinal que há excesso de umidade e elevada compactibilidade do composto. E aí sim, aí nós vamos ter mesmo de ser obrigados a ir e remexer para introduzir oxigênio. Porquê? Porque a compostagem, para ser, de facto, não ter mau cheiro e ser higiênica, é uma compostagem num processo aeróbio. O que é um processo aeróbio? Quer dizer que é com oxigênio. Portanto, nós, quando colocamos lá dentro do compostor os materiais, nunca calcamos. Porque se calcamos, retiramos o oxigênio. A ideia, até porque aqui nós vamos tirar o que está lá em baixo, não é? Portanto, não nos convém andar ali a remexer muito. E os micro-organismos que falámos inicialmente, nós queremos que trabalhem micro-organismos aeróbios, ou seja, que trabalham na presença de oxigênio. Fungos, bactérias, que trabalham com oxigênio. Se nós compactarmos, quem é que vai trabalhar? Vão trabalhar também micro-organismos, mas anaeróbios, ou seja, os que trabalham sem oxigênio, que são os que dão origem aos maus cheiros. Isso é que às vezes as pessoas se queixam que o compostor... Como é que nós podemos solucionar? Revirar e introduzir castanhos. Pois, porque às vezes pode ser verdes a mais, isto deve ser equilibrado, não é? Exatamente. A quantidade de um e do outro. Mas por vezes, suponhamos que eu não tenho árvores, não tenho coisas, não tenho restos de poda. Só tenho verdes. O que é que acontece? O meu composto vai ter tendência, de facto, a ter excesso de umidade, ficar muito compactado e eu sou, de facto, obrigado a remexer para arejar. Muito importante também, esses furos laterais no compostor. Portanto, os furos laterais no compostor, os compostores têm vários orifícios para promover o arejamento dentro do compostor. Pois, uma das perguntas que uma vez me fizeram foi, por exemplo, eu estou a mudar plantas de vaso e tenho o substrato antigo, posso também juntar ou não? Pode. O substrato às vezes antigo, acontece. claro. O que é que vou deitar fora? Não. Junta ao compostor. É uma boa maneira. Quem tem um jardim em vasos, às vezes vai deitar aquilo fora. Se tiver é uma boa maneira de Porquê? Porque os micro-organismos que trabalham já ali estão. E vão retrabalhar esse composto. E quanto tempo mais ou menos demora a termos o nosso composto pronto? No mínimo 3 meses. Mínimo 3 meses. Ao fim de 3 meses, normalmente nós dizemos que temos um composto não completamente maturado, mas já com um aspecto úmido, já com um aspecto de composto, já assim com aquele aspecto com um aspecto mais parecido com estrume, que é aquilo que nós concebemos de estrume. Se tiver 6 meses, 9 meses, aí nós reparamos que tem mesmo aspecto de terra. E então nessa altura nós dizemos, esse é um composto 100% maturado. Quando nós compramos, não é? Por exemplo, nós compramos composto, substrato para os nossos canteiros. Quando nós o compramos, esse composto era semi-maturado. Ele ainda tem capacidade de ser transformado. Daí que, quando nós compramos substrato e fazemos nos vasos, nas floreiras, ele abate. Exato. Porquê? Porque ainda está num processo de compostagem e de maturação. Então agora vamos aqui exemplificar no compostor. Vamos, como é que se fazem é as muito camadas. simples. É um processo muito simples, Mesmo muito não é? simples. Muito simples. Vamos a isso.
Pronto, já começámos aqui a encher o nosso compostor, Zé Pedro, agora é ir enchendo. É irem preenchendo, à medida que vamos tendo os materiais para a compostagem, vamos lá colocando. Vai chegar a uma certa altura que vai começar realmente a formar-se, o de baixo começa a formar-se e estes compostores têm uma portinha em baixo para nós Onde irmos vamos retirar. E como é que nós vemos? Vamos abrindo e vamos vendo o Ao estado em que ele abrirmos, está. exatamente, é isso E mesmo. depois vamos utilizá-lo para as nossas plantações, para as nossas sementeiras, enfim, Claro. para aquilo que... Sim, que no for caso preciso. quando for para a sementeira, não nos podemos esquecer que temos que peneirar. Ok. Porquê? Porque queremos que ele vá fofinho, macio e que não leve bichos. E temos que misturar, se E calhar. temos que misturar. Mas daqui a uns tempos vamos utilizá-lo, não é? Num vídeo mais à frente vamos utilizar Claro, vamos o ver. nosso composto. E, portanto, neste vídeo falámos de rega e de compostagem e não vai querer perder o próximo vídeo onde finalmente vamos começar a plantar e a semear a nossa horta.